O intergaláctico, que é o limpinho, que fala, quando se fala de centro, ele fica com o nojinho, a nova direita, é o limpinho. Pô, eu me queimei, por exemplo, por algumas pessoas, né, lá em São Paulo, quando eu decidi pelo senador Marcos Pontes. O Marcos Feliciano não gostou, ficou chateado comigo, com o direito dele. Continuamos amigos, mas senti que ele ficou chateado. Também a Carla Zambelli estava bem naquela época, ficou de fora, não gostou também. E por fora, né, tinha a intenção de se procurar a Gina Pascoal, ficou de fora. Botamos o Marcos Pontes. Bem, me desgastei, me queimei com as pessoas, tá, atrasou um pouquinho, tudo bem. Mas detalhe, nós agora, no Corretiano, resolvemos, no ano que vem, né, apoiar o Davi Alcolumbre. Não queremos mais senadores zumbis no Senado. Não adianta lançar de novo o Rogério Marinho e perder e ficar sem nada. Nós brigamos para a CCJ, muito difícil, mas estamos brigando ao apoiar o Davi Alcolumbre na primeira secretaria. E nós poderemos então, deixarmos de sermos zumbis dentro do Senado Federal. A próprio apoio no passado nosso, ao Lira, demitiu a Carol de Tone, está lá na TCJ, por exemplo, o Nicolas, está lá na educação. Com certeza, proporcionalmente, o nosso partido tem o maior número de votos femininos, dado ao trabalho do PL Mulher por todo o Brasil. Bem, o Eduardo teve alguns dias nos Estados Unidos, eu pedi para ele ficar mais 3 dias lá, tratou de outros assuntos, porque os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, é a maior economia do mundo, é a maior potência militar do mundo, e eles projetam poder. Tem uma passagem minha, eu tive 2 anos com o Trump, um excelente relacionamento, muita coisa pré-acertada, infelizmente houve uma catástrofe em 2020, e ele perdeu a eleição lá, que não é o caso entrar em detalhes aqui, todo mundo tem noção do que deve ter acontecido, e ele passou 4 anos perseguido, ameaça de prisão, e venceu isso. Lógico, a diferença minha para dele é que ele é um bilionário. Eu não sou nada economicamente falando. Faz essa diferença, mais nada. Ele tem um carinho especial por mim. Você conhece os amigos nos momentos difíceis. Tá aí no mundo afora, alguns chefes de Estado, tá, que mantiveram um relacionamento comigo. Como o da Hungria, dispensar falar, tendo visto eu ter curtido umas férias com esse pessoal há pouco tempo e o pessoal queria saber o que estava fazendo lá. Fui lá fazer uma pizza com ele, tá certo? E tudo bem. Então o que acontece? A projeção, a marca do americano que o Trump vem dizendo é a liberdade de expressão. Eu duvido que o Trump assumindo, o X venha a ser bloqueado aqui no Brasil, por qualquer motivo. Agora, uma coisa importante, eu sei o meu lugar. Eu, enquanto chefe de Estado, até fiz uma declaração economicamente falando. Nós estamos nos Estados Unidos como o Paraguai está para nós. Então não é eu sou o presidente igual a ele. Ou você tem humildade e cultiva amizades e busca dias melhores para o seu país, ou você vai viver na pomposidade, achando que nunca vai acabar o mandato de presidente ou de deputado também, ou senador. Bem, o Eduardo tem um bom relacionamento com a família Trump há algum tempo. Quando lá atrás eu cogitei ele ser embaixador, foi um escárnio da imprensa, fritador de hambúrguer, não sei o quê. Mas é inacreditável. Por exemplo, quem me acompanhou na presidência viu o meu relacionamento com o embaixador de Israel, o coronel Shelley. Ele tinha carta branca e entrar, falar comigo sem falar com ninguém. Eu dei essa ordem. E ponto final. Assim como alguns outros embaixadores. Porque sempre quem está na portaria ali quer dar uma de galo, né? Não, já pediu audiência, já falou, quem é você? Então a gente fizemos esse bom relacionamento e fica marcado para sempre. Espero ser convidado por ele. Espero, não sei se vou ser convidado ou não, né? Se for, vou peticionar ao TSE para ver se eu posso ir lá acompanhado da esposa, né? Na posse dele. Se não convidar, paciência, tem seus motivos lá. Acredito que seja convidado. Bem, quem vai decidir se eu vou ou não é a Sua Excelência Alexandre de Moraes. Ok? 2 anos, não teve golpe ainda. 2 anos para pôr um golpe. Não tem nenhuma fotografia de um soldado na rua, tá? de um general aí levantando a espada, nada. Mas o que eles querem? É nos aniquilar. Querem destruir o PL. Quando nós peticionamos o PL em 22,
baseado em resoluções, em normas e leis, em poucas horas, um indeferimento, um despacho muito grande e uma multa de 22 milhões. Se nós recorrêssemos do indeferimento da petição, a multa passaria para 200 milhões, quem sabe a cassação do registro do PL. Isso é a democracia que a gente vive aqui. Entendam, ou a gente vai cada vez mais afundar nesse poço da arbitrariedade e da perda dos nossos direitos aqui no Brasil. Acredito que dê para mudar. Se não acreditar disso, não estaria aqui, ou estaria do outro lado, que é muito mais cômodo, não ia ter quase problema nenhum, não ia estar esperando tocar campanha em casa para ser detido pela nossa gloriosa Polícia Federal daquele ministro. Bem, problemas nossos aqui. Quem é mais velho deve se lembrar em 2002, uma campanha massiva, a internet era bem fraca ainda, você usava a internet pegando o cabo telefônico e ligando o teu laptop, levava alguns minutos para a internet entrar no ar, mas o PT usou aquele momento, praticamente atacando PFL, MDB, PP, entre outros partidos, que nós queríamos acabar com todos os direitos trabalhistas. Era um projeto do então senador do Dornelles, que flexibilizava a CLT. A CLT está toda ela, os direitos estão todos lá no artigo 7 da Constituição, não tem como você alterar aquilo lá. O que era flexibilizar? Uma mulher estava em licença gestante, ela podia interromper e pegar o resto depois de algum tempo. O patrão podia negociar com o empregado, se ele quisesse, adiantar a parte do 13º para ele. E assim por diante. O PT usou isso como se nós estivéssemos querendo acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, licença gestante, e pegou. Porque o pessoal pegava na internet o nome dos parlamentares, entre eles eu, que havia votado para flexibilizar a CLT, que é uma boa proposta, dizendo que eu queria acabar com os direitos trabalhistas. Até em banheiro público no Rio de Janeiro tinha minha fotografia como o inimigo do trabalhador. Muitos foram abatidos, o PT foi a maior liderança, fez a maior bancada por ocasião das eleições de 2002, e assim sendo, elegeram João Paulo presidente da Câmara. Bem, um tempo depois, o PFL, MDB, a metade da bancada nossa, tá? Bem, teve um problema depois, João Paulo renunciou, e tivemos eleições. Luiz Eduardo Grignol de um lado, Severino Cavalcante de outro. Luiz Eduardo Grignol é aquele cara da Comissão da Verdade, dos direitos, do desarmamento, quem achava que foi torturado buscava ele por qualquer motivo, ganhava uma pensão sem pagar imposto de renda, e o prêmio ia para o escritório dele. Era esse cara aqui. E um cara, de certa forma, inteligente, advogado do PT. Ele que abafou o caso Celso Daniel. Outro lado, Severino Cavalcante, faleceu há pouco tempo. Era o pai do nepotismo e do clientelismo. E eu vim candidato a presidente para exatamente poder derrotar Luiz Eduardo Grignol. No YouTube está o melhor discurso do Bolsonaro, onde eu dissequei a questão dos direitos trabalhistas, que lá atrás teve o dedo do Luiz Eduardo Grignol. Tanto fomos vitoriosos que no segundo turno, Luiz Eduardo Grignol teve menos votos que no primeiro, o Severino acabou sendo presidente da Câmara. Por pior que fosse Severino, era infinitamente melhor que Luiz Eduardo Grignol, o advogado master do PT. Problemas no momento. Estamos agindo da mesma maneira pela PEC meia dúzia por um. Não adianta a gente discursar para quem está na ponta da linha, que a maioria não vai entender. Ele acha que ele pode trabalhar 4 dias por semana e tudo bem, o patrão não vai diminuir salário, não vai ter problema nenhum, não vai encarecer o produto, entre outras coisas. Bem, quem está contra isso? Como eu falei com alguns deputados, discursando. Você tem razão, mas você está dando um tiro no pé. Você combate uma picada de cobra com peçonha. Então a PEC está aí, parece que conseguiu assinaturas. Quem quiser botar o peito para fora e fazer a coisa certa, vai se dar mal. E nós que pretendemos fazer uma grande bancada em 26, vamos levar uma pancada. E o PT está buscando com essa PEC uma sobrevida, porque eles se acabaram. Eles municipais mostram isso aí, se acabaram. E eles têm que renascer das cinzas. Como? Jogando um contra o outro, como o massa do Brasil, empregado contra patrão. Então, o que eu acho que deve fazer? Muita cautela, não adianta fazer notinha na imprensa, editorial, carta do leitor de jornal,
discurso da internet, discurso da Câmara. Cada discurso, vocês estão na linha movediça. O que eu acho que pode ser feito? Olha, Peçonha com Peçonha. Começa a falar, já que ele quer resolver o PT na canetada, por que não resolver a questão do salário mínimo também? Por que não botar na PEC 10 mil o salário mínimo? O que é mais importante, vocês têm que provocar o chefe do executivo, que é o chefe da esquerda. Ele tem que se pronunciar sobre essa PEC. A PEC tem que ser de autoria dele para resolver esse problema. O que eles pregam é o seguinte: você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. E como vai faltar vaga, né? Porque o cara vai trabalhar 4 dias na padaria, alguém tem que suprir os outros dias. Tem que empregar mais gente. Ele tem que ser o pai dessa criança. E resolver a questão de uma vez por todas do salário mínimo. Jogar o abacaxi para ele resolver. E nós sabemos que não é na canetada, não é na votação de uma proposta que a gente vai resolver o problema. Que é mais antigo aqui. Deve ter pego a história da PEC 300. É a mesma coisa a PEC 300. Tá? Que foi uma confusão que quem se mostrava contra apanhava até não querer mais. Havia caravanas de policiais de todo o Brasil para cá. Ou seja, o que é a PEC 300 mais ou menos? O melhor salário daquele tempo era da PM de Brasília, estava aqui. Então os estados ganhavam aqui, todos iam chegar até o topo. Tá? E essa diferença quem ia pagar era a União. Naquela época, estimava-se 50 bilhões por ano a diferença. Hoje seriam 100 bilhões por ano. E toda vez que aumentasse a PM de Brasília, a PM do Rio não ia aumentar, porque essa diferença era coberta pela União. Então essa era a PEC 300, muito bonito no papel, né, como é de casamento de fadas, que ninguém vai ter problema nenhum, vai ver em paz, em harmonia, em amor a vida toda. Voltamos a essa situação. Com toda certeza alguém deve ter ideia melhor do que a minha. Raciocine, converse, não vão para a provocação, porque, gente, está muito bem hoje em dia por aí, vai acabar sendo vaiado aí até em aeroporto, porque não aderiu à PEC 300, porque está contra, e porque está contra o trabalhador, e entre outras coisas. Dá para resolver com inteligência, audácia e jogando a regra do jogo do PT.